ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 15 de agosto e nós vamos conhecer um pouquinho da história de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas. E quem foi São Tarcísio? A gente não tem muitas informações sobre ele, mas sabemos que ele viveu nos primeiros séculos da igreja, precisamente no século III. Então era um tempo em que a igreja estava nascendo, a igreja estava ainda sendo muito incompreendida, era muito perseguida. Era um tempo em que a igreja celebrava escondido, nas catacumbas, e que ser cristão era um perigo mortal. Muitos e muitos cristãos estavam dando a vida para manifestar a sua fé. Então é nessa época que Tarcísio frequentava as celebrações nas catacumbas de São Calixto em Roma e era muito fiel ao seu compromisso de cristão. Amava muito a Eucaristia e, segundo a tradição, era acólito. Então ele servia ao altar. E nos tempos do imperador Valeriano, a perseguição aumentou muito para os cristãos. Os cristãos estavam sendo duramente perseguidos, forçados a se reunir cada vez mais secretamente para participar dos cultos e das celebrações e ouvir a palavra de Deus. Rezar missa, então, era um perigo mortal. Então, o costume de levar a Eucaristia aos doentes e aos prisioneiros se tornava cada vez mais perigoso. Mas a igreja não podia deixar de fazer isso, né? Tanto aos doentes, aos enfermos, como aqueles que estavam presos pela fé, era levada a Eucaristia. E um dia, quando terminou a missa, o sacerdote perguntou, como de costume, quem estava disposto a levar a Eucaristia aos irmãos que estavam aguardando. E o jovem Tarcísio levantou-se e disse: eu, me envia, eu vou. E aí todo mundo, não, mas ele é muito jovem, um serviço tão precioso, tão importante, tão exigente. E ele disse: a minha juventude será o melhor refúgio para a Eucaristia. Ninguém vai desconfiar de mim porque eu sou muito jovem. E aí o sacerdote foi convencido e confiou a ele o pão eucarístico, o pão precioso, o pão sagrado. E falou para ele: Tarcísio, lembre-se de que um tesouro celeste lhe é confiado ao seu frágil cuidado. Evite as ruas movimentadas, não se esqueça de coisas santas não devem ser dadas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Guardará com fidelidade e segurança os sagrados mistérios, a Sagrada Eucaristia. E a resposta de Tarcísio: morreria antes de cedê-los a alguém. E aí ele partiu. Ao longo do caminho, ele encontrou alguns conhecidos da rua, alguns jovens da sua idade com quem ele brincava, e os meninos se aproximaram dele e pediram para ir brincar. E ele se recusou. E aí, diante da negativa, eles notaram que ele estava segurando alguma coisa no peito de uma forma muito, vamos dizer assim, preciosa. E aí eles quiseram saber o que era. E quando descobriram que ele era cristão, aí começaram a apedrejá-lo e tentar tomar de todas as formas aquilo que ele segurava com uma mão, segurando com tanta força no peito. Então eles começaram a pegar uns pedaços de pau, pedra, começaram a espancá-lo, até que chega um pretoriano de nome Quadrato e espanta os meninos que estavam espancando e apedrejando o jovem Tarcísio. Quando ele chega, ele tenta, mas o jovem Tarcísio já estava morto. Mas a mão, segurando firmemente, não abria, ele não permitia que ninguém
né? Mesmo depois de morto, ele continuava protegendo a Eucaristia. E foi levado por esse pretoriano de nome Quadrato, que era cristão em segredo, e lá sepultado também nas catacumbas de São Calixto. O Papa Damaso I fez uma inscrição na tumba de São Tarcísio, dizendo que ele morreu no ano de 257 e na data de 15 de agosto. E segundo uma grande tradição da igreja, uma belíssima tradição da igreja, quando conseguiram abrir as mãos de Tarcísio e tirá-la do peito, o Santíssimo Sacramento não foi encontrado, nem na sua mão, nem nas suas vestes. Ele foi incorporado ao seu peito e estava como carne da sua carne. Entrou, penetrou, de tão forte que ele apertou. Ele fez com que o Santíssimo Sacramento penetrasse na sua pele. Por isso não foi mais encontrado. E ele foi encontrado dessa forma. Então, é uma belíssima tradição essa de ver a defesa que São Tarcísio fez da Sagrada Eucaristia. Protetor e padroeiro dos acólitos. Essa grande e bela tradição nos ensina o profundo amor que devemos ter pela Sagrada Eucaristia, o bem mais precioso, o tesouro mais importante de nós católicos. Então, não existe valor, não existe preço, é o pão da vida, é o próprio Jesus que se dá como alimento, como sustento para nós. Então, neste dia, rezamos pedindo a proteção de Deus por todos os coroinhas, todos os acólitos, todos aqueles jovens, adolescentes, crianças que servem ao altar, pedindo mesmo que eles sejam fiéis até a morte a esse Jesus a quem serve, para que sirvam com fidelidade nas pequenas coisas e sejam sempre testemunhas fiéis desse grande amor que Jesus tem por cada um de nós e ao se entregar na Sagrada Eucaristia, pão que alimenta e dá vida. São Tarcísio, rogai por